Olá pessoal, eu fiquei uns 4 meses sem postar nada devido ao meu período escolar, mas eu irei refutar o Karma mais uma vez, mas agora será sobre o novo capítulo de One Punch Man na qual ele fez uma live com os supostos argumentos dele refutando o Void. Após o lançamento do último capítulo de One Punch Man, muitos ficaram sem entender e até começaram a especular coisas absurdas a respeito do nível de poder do verso. E nesse vídeo, eu vou abordar tudo isso, explicar a cosmologia e como funciona o poder do Void. E se realmente esse capítulo teria concedido um nível tão absurdo para os personagens. Muita gente até estava com medo que eu fizesse vídeo sobre isso e nem exagero. Vários comentários de fãs de One Punch Man chegaram a pedir que eu não fizesse vídeo sobre isso, mas enfim, cá estou. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para me apoiar a continuar fazendo vídeos como esse. E vamos primeiramente falar sobre a cosmologia de One Punch Man. No capítulo foi descrito a respeito do multiverso, que são mundos paralelos que se dividem com cada possibilidade, borbulhando infinitamente como espuma. Na verdade, isso é uma boa coincidência, porque One Punch Man segue o mesmo modelo de multiverso que One Piece, que eu já expliquei no vídeo passado, que é o tipo de multiverso descrito na interpretação de muitos mundos, da mecânica quântica, onde cada evento quântico cria uma bifurcação no universo, resultando em um número potencialmente infinito de universos paralelos, cada um representando uma possível realidade. Recomendo fortemente que assistam meu vídeo passado sobre a Bonnie. Lá eu me aprofundo mais nessa questão da interpretação de muitos mundos, mas resumidamente, em One Piece temos a confirmação disso porque a Bonnie podia acessar os futuros. E aqui em One Punch Man, o Void vai para um lugar fora da causalidade do universo. Ali o Karma compara o verso de One Piece com One Punch Man, e algumas coisas da cosmologia são parecidas exceto o conceito de Pespace que já foi afirmado no manga por Blast e por Void, que nada mais que é um espaço além da tridimensional, que é basicamente fora do espaço-tempo. E aqui, podemos ver que é onde as possibilidades podem ser observadas em formas de bolhas, sendo borbulhadas infinitamente. Só para deixar claro, isso não implica que existe um número infinito de possibilidades, ao menos não um infinito atual, e sim um infinito potencial. O infinito atual refere-se a um conjunto ou quantidade que é realmente infinito e completo, e existe como uma totalidade concreta e acabada, como por exemplo, a ideia de um conjunto de todos os números naturais como um todo existentes simultaneamente. Enquanto isso, infinito potencial refere-se ao processo ou quantidade que se pode continuar indefinidamente, mas nunca completo em um dado momento. O infinito potencial nunca é plenamente realizado, é sempre um processo em andamento, como por exemplo, contar os números naturais. Sempre se pode contar mais um, mas nunca se chega ao fim. A formalização de ambos conceitos na filosofia tem origem em Aristóteles, dentro de sua teoria de atualidade e potencialidade. Para ele, infinito atual não é um processo temporal, mas deve existir em ato e de todo a um dado momento, enquanto que o infinito potencial ocorre como um processo sem fim ao longo do tempo, porém em objetos atualmente infinitos. Nesse contexto em específico, de One Punch Man, a descrição sugere um infinito potencial, pois a cada nova possibilidade ou evento quântico, novos universos paralelos continuam sendo gerados, e esse processo não tem fim, portanto, não há um conjunto fixo ou completamente infinito de universos, mas sim uma criação contínua e ilimitada de novos universos. Resumindo, o verso atualmente tem uma cosmologia multiversal por haver uma geração contínua de novas possibilidades, de forma como se estivessem borbulhando infinitamente. Isso já tinha sido teorizado pelo Genos anteriormente, que fala sobre a possibilidade de seu núcleo ter surgido de um dos incontáveis mundos paralelos que divergiram por conta das ações do Saitama, mas a esse ponto era apenas especulação, enquanto agora isso é oficial. De qualquer jeito, é bom destacar que quando o Void pula para um lugar fora da causalidade, não se trata de uma dimensão superior 4D ou 5D, e sim um lugar desprovido de espaço-tempo, já que mesmo uma dimensão superior ainda estaria limitada pela causalidade. E é por ser um lugar fora do contínuo espaço-tempo que é possível observar todos os espaço-tempos dos mundos paralelos. Nós sabemos que a fandom de One Punch Man adora tentar elevar o verso das formas mais alternativas possíveis, mas não há nada demais no que o Void fez. Pode-se observar que hiperespaço ou hiperespaço é caracterizado por ser uma dimensão superior que pode ser tanto 4D ou 5D, na melhor das hipóteses 5D por estar além da causa e efeito do seu universo, melhor dizendo além do espaço e tempo. Vou explicar. Já a causalidade, dentro de animes já é interligado ao conceito de espaço e tempo, sendo as consequências do mundo físico que podem vir de médio a longo prazo dentro do tempo, está ligado à teoria dos multiversos.
Além disso, a própria Fcebatl concilia a causalidade com o próprio espaço e tempo, afinal eles também sabem que a causalidade é um conceito que se encaixa bem na teoria da corda e do multiverso e da relatividade. Ou seja, ali é uma dimensão superior à tridimensional, por ser um hiperespaço, além do mais estar fora da causalidade é o mesmo de estar fora do espaço e tempo 4D. Afinal, Void tem compreensão das possibilidades geradas sabendo de toda a estrutura. Quanto à contradição que o Karma fez, primeiro ele diz que aquele local não tem espaço nem tempo, logo ele não está sob medida de efeitos da causalidade, e mesmo se fosse uma dimensão 5D ainda seria afetado, isso é claramente irrefutável. Com tudo que eu apresentei refutando o suposto argumento do mesmo, ele diz que a dimensão 5D sofreria com a causalidade. Isso é tão contraditório, pois é o mesmo que dizer que o espaço e tempo afetam um ser 5D. Resumidamente, ele usa a viagem dimensional para saltar para fora do universo, e lá ele tem acesso a todas as possibilidades como se fossem bolhas, podendo escolher um dos mundos e materializar um corte no local escolhido através do seu corte dimensional, que é basicamente um corte espacial parecido com o corte dimensional do Yami de Black Clover. Não se enganem, não tem nenhum feito universal ou multiversal sendo realizado aqui. O Void não precisa fazer nada como transformar os mundos paralelos em bolhas, ele apenas acessa o hiperespaço, onde os mundos são dobrados dessa forma e pode utilizar o corte dimensional. Vamos lá. Karma teve erro interpretativo de português aqui. No painel é dito o seguinte: dobrando dimensões inteiras como bolhas. Dobrando está indicando uma ação no qual ainda não foi concluída e está se concluindo ainda. Isso também indica que os universos não estavam como bolhas antes, e elas começaram a ser dobradas naquele exato momento. Eu já vi gente falando que o Void pode cortar o universo inteiro porque o mesmo é visto como uma bolha, quando isso não é citado em momento algum, e ao utilizar o corte dimensional, ele apenas consegue fazer seu corte ser materializado no lugar escolhido por ele. Aquele hiperespaço, o Void anula energia e tamanho, ou seja, ele pode limitar o universo infinito, ou ele pode simplesmente aumentar o seu ataque de forma ilimitada, tanto que ele já chegou a expandir seu corte no ataque contra a associação. E já vi gente dizendo que ele dobra as dimensões, quando podemos ver que dentro do hiperespaço, os mundos já são vistos dessa forma por ser um lugar desvinculado do universo. Alguns também afirmam que o Void aumentou de tamanho e agora é maior do que os universos, o que obviamente é só tirar o mangá de contexto, ele só vê os universos daquela forma, porque está dentro do hiperespaço, mas podemos ver que não tem nenhuma alteração quando ele é atingido pelo Blast e mandado para fora do hiperespaço. Por último, há também quem afirme que o hiperespaço é uma dimensão 5D por transcender o multiverso e que o Void teria alcançado essa dimensionalidade, o que obviamente está errado. O hiperespaço não transcende o multiverso, e sim é apenas um lugar fora dele. É como você ver uma casa por dentro, observando apenas o interior, e após isso sair pela porta e vê-la de fora. É literalmente isso que o Void faz ao sair do universo e ver os mundos paralelos como bolhas. Por último, só quero destacar que não existe nenhuma dimensão 5D em One Punch Man até o momento, nem mesmo a do God. A ideia de ser 5D vem da citação dele ser um ser de dimensão superior, o que não especifica se seria 4D, 5D ou alguma outra, mas isso já foi limitado dentro da própria obra, pois é dito que o Blast é o único herói que é capaz de afetar o God por possuir manipulação do espaço-tempo. Sift apenas disse que Blast foi capaz de lutar contra God pelo seu poder de espaço e tempo, mas isso não quer dizer que Blast consegue afetar God com seus poderes, uma coisa não tem a ver com a outra. Afinal, nós mal sabemos das habilidades do Blast ainda, mas o Blast não consegue tancar o Garou cósmico, quem dirá Void, que é uma ameaça maior. Que é um poder 4D, já que existem as 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal, e é dito que por possuir esse Hax 4D, o Blast pode atingir o God, enquanto outros heróis não são capazes disso. Ou seja, o God é necessariamente 4D e pode ser afetado por um Hax 4D, já que se ele fosse 5D, o Blast sequer seria capaz de interagir com ele, e se usar a lógica de que o mangá ignora a física e por isso o Blast poderia afetar um ser 5D, qualquer herói deveria ser capaz de fazer isso, mas ninguém além dele poderia fazer isso até o atual momento, e isso se deve exclusivamente à manipulação do espaço-tempo 4D. Com isso, é simples concluir que o God é um ser quadridimensional, e nenhuma dimensão acima disso foi mostrada até o momento. Bom, esse foi o vídeo, expliquei os pontos que estão em maior discussão atualmente pela internet, espero que tenham gostado e nos vemos em um próximo.